Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo ao Só Ouvir. E nós estamos no curso Fé do missionário R.R. Soares. A lição é a número 1, determinação. E povo de Deus, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 25. Essa foi a palavra que Deus me deu. Eu acordei hoje, fui ler a Bíblia e Deus me deu esse versículo, povo de Deus. E eu vou estar compartilhando com vocês. A gente está aqui aprendendo mais e mais de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É 1 Coríntios 1, versículo 25. Por quê? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É nesse entendimento que nós temos de estar, povo de Deus. Eu sempre falo com vocês do temor que nós temos de ter. Assim, ó, o temor é o princípio de toda sabedoria. Se você não teme a Deus, se você não respeita as coisas de Deus, não importa aí, ó, qual é o título que você leva, é tudo em vão, tá? Enerashi, engana manache dele canta lá cedere bebafa e canta lá acendere biga gone nasce dele canta lá babá nasce dele menache. And you go again nesse libi gorgan la manasse riganda la manahanda la manasse dele canta le cedere banas enerique canta le cedere canta la bahada la manasse enerique canta le cedere me mahanasse dele canta le dele manasse. Alla manase neleganda le delle neleganda la sendere canta la sedere manase e ne revedicana manada la manase dere canta la sedere canta la badada la manase. Então, povo de Deus, vamos dar continuidade aqui e eu vou vamos louvar, povo de Deus, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E como eu falo com vocês, há uma alegria no meu coração e nessa alegria tem uma melodia. Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Ai, gente, Deus é maravilhoso. Eu só sei agradecer a Deus. Assim, olha, gente, se Deus tivesse curado apenas o meu coração, tivesse tirado aquele vazio, aquela dor, gente, como eu já falei com vocês no meu testemunho, que eu nunca ouvi falar de dor na alma, dor. Quando eu falo na alma, é aquele vazio que você sente, que nada, nunca ouvi falar mesmo que tem um remédio que preenche o vazio no coração, né? E aí vem Deus e preenche e me cura, e além de curar o meu coração, no físico, ele preencheu o vazio e aí ele blindou o meu coração. Blindou. Quando eu falo de blindagem reflete aí, ó, força, força ali, ele fortaleceu o meu coração em todos os sentidos, tanto no físico quanto no espiritual, porque ele sabia o que viria. Eu só sei agradecer a ele. Eu falo com vocês assim, ó, independente das circunstâncias,
Tem uma alegria no meu coração que não cessa, tem uma alegria. Eu falo assim, olha, que tem é uma melodia, é um pulsar assim. E povo de Deus, vamos louvar aqui em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Esse louvor, o nome do louvor é Templo do Senhor. Vamos lá. Por sua graça sou salvo por meio da fé. Deus me protege, me ergue e me deixa de pé. Preparado para as boas obras, apartado de toda discórdia. Sou criado na misericórdia de Jesus. Tenho acesso ao Pai pelo sangue do Filho. Não sou forasteiro, estrangeiro, sou servo no trilho. Edificado sobre o fundamento, lavrado pelo seu sustento, ajustado o preço como o templo do Senhor. Creio nele, Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Não há nada impossível que esse Deus não tenha como resolver. Não há nada impossível que esse Deus não vai vencer com seu poder. Amém. E povo de Deus, vamos fazer uma oração e nós voltaremos com o ensino. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos na Tua presença, Pai. Nessa primeira hora do dia, é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso, Pai, poder estar na presença do Senhor, poder compartilhar com meus irmãos a alegria a qual reside em meu coração e que não vai mais passar enquanto houver fôlego de vida nas minhas narinas. Fôlego esse que foi o Senhor quem soprou, e Deus. Senhor, Mahagalamanache, Diricanta, la Sidere, Mathendricanta, la Badashe, Niriganda, la Dasse, Dirida, la Badasse, Diricanta, la Sidele Nasse, Icalebasse, Diriganta, la Sidere, Diride, Anana, Rasse, Diriganda, la Dasse, Diricanta, la Si, Abanara Rasse, Diricanta, la Badahata, la Manache, Diriganta, la Baha Ganderishi, Diricanta, la Badahada, la Manasse. Indiricanta la dasse, deriganda la vadahada manasse, deriganda la dahada manasse. Enirishi, dericanta la derishi la manasse, ineraganda la dahada manasse, dericanta la nasse. Inigoguena masse, telicanta la derishi, dericanta la dahada manasse, deriganda la vasse. Indelicanta la dahada manasse, deriganda la vasse. Né, povo de Deus? A palavra de Deus ela tem que estar cingida no nosso coração. E como eu costumo dizer para vocês, que assim, ó, aqueles versículos aqui é meu. Eu daqui a pouco vou estar com a Bíblia toda vai ser minha. É assim, povo de Deus, principalmente ali em Salmos, né? Que, meu Deus do céu, quando eu começo a ler ali, eu começo a pular. Salmos, ele descreve a grandiosidade de Deus, ele descreve ali, a bondade de Deus. E, assim, ele mostra Deus assim, de uma maneira tão maravilhosa, né? Que a gente começa a ler ali e começa a vibrar no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vamos lá no ensino, né, povo de Deus?
Eu vou ler o que nós lemos ontem, povo de Deus, e eu pedi para que eu repita o que eu li ontem, e estamos aqui para obedecer, né? Não devemos aceitar que o Evangelho, o poder divino, seja igualado às religiões, às obras do homem ou, em alguns casos, aos demônios. O Evangelho é diferente, é o próprio Deus em ação, curando os enfermos, expulsando os demônios, levantando os caídos e revestindo de santidade e poder o povo do Senhor. Há de levantar um grupo de pessoas conscientes de seus direitos e princípios em Cristo, que mostrará ao mundo a diferença entre o que serve ao Senhor e o ímpio. Vamos até aqui, povo de Deus. É o que eu tenho grito, que eu tenho dado, povo de Deus, do poder de Deus que está sendo aí desperdiçado. E nós cristãos é que temos de nos levantarmos aí, nos posicionarmos e não aceitar menos do que Deus ele preparou para nós. Ele já está tudo preparado e é só nós ir ali, e buscar conhecer as promessas de Deus para nós, os nossos direitos em Cristo Jesus e tomarmos posse. E tá aí, gente, quando eu falo com vocês, gente, eu entrei na igreja ali e assim, já minha irmã já falando ali do Espírito Santo e tal, e eu fui buscar entender o que era o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e eu quis, em todo tempo eu quis ser batizada, e como eu falo com vocês ali, assim, minha irmã, eu entendi, assim, a minha irmã passou esse entendimento que era impossível receber o Espírito Santo, e eu ali naquela busca, gente, e quando, gente, no mundo espiritual tudo é pela fé. Celebiba, quando era manasse, dele cantava dasse, e quando ela vai dar, dele cantava manasse, dele cantava manasse. A palavra de Deus é simples e descomplicada. Eu tenho eu tenho uma musiquinha assim, o missionário cria versos de montão, prega evangelho sem nenhuma confusão, nos ensinou que no nome de Jesus nós vencemos qualquer batalha. E aí, povo de Deus, e aí eles ficam limitando Deus, igual eu conto para vocês, um susto que eu tomei quando eu cheguei aqui em Santa Luzia, das pessoas ali muito pobres, e daí quando eu fui falar, eu nem estava falando com eles, eu falava dentro da minha casa, eu organizava a minha família, sempre ali buscando o melhor para os meus filhos, conhecendo os meus direitos em Cristo Jesus. E ali, no momento que eu reivindicava meus direitos ali, Deus mostrava para mim, vai em frente, como eu prego para vocês, com a sua fé firme em Deus e agindo, eu trabalhando ali, eu colocando ali, tudo ali, alinhando tudo ali, para poder, quando chegar o momento dos meninos fazer faculdade, a loja já estava ali de pé, eles já podiam estar trabalhando e trabalhando ali, e à noite ia estudar. E assim, eu vi os meus filhos trabalhando na loja, mas trabalhando como donos, cuidando ali das vendas. Aquela pessoa que entrou ali na loja, recebeu mercadoria, se for para fazer compra, fez compra, e eles têm
potencial para isso, aí entra um bando de vagabundo, um bando de vagabundo, um bando de facílula para poder tirar os meus filhos, para poder tirar os meus filhos e colocar outros aí no lugar deles. Ô, gente, teve uma vez, nessa fase, gente, quando começou aquela opressão, quando eu falo com vocês assim, do tsunami que se levantou, eles me prenderam aqui em cima, me prenderam, eu ficava sem lugar. E, gente, eles tiveram coragem, a coragem, assim, ó, igual eu conto pra você, o Stanley tinha descido para trabalhar com a Denilton. Quantas vezes, igual eu falo com vocês, todas as vezes eles me distraíam. Eu tinha que ir lá no São Pedro cuidar da minha mãe. E depois eu vou contar para vocês o testemunho da minha mãe de novo, mas deixando bem claro o que aconteceu. E aí, gente, eu tinha que ir para o São Pedro cuidar da minha mãe. E ali, quando eu voltava, a Denilton estava com aquela desculpa mais esfarrapada, que não pôde, Stanley não pôde trabalhar não, que ele não ia acordar Stanley não. E aí, gente, o meu objetivo era os meus filhos entrar na loja, fazer todo o trabalho. A Denilton ensinar para eles, desde de comprar até vender. E o nosso objetivo era, a gente ia viajar e deixar a loja nas mãos dos meninos, eles trabalhando aí, ó. Esse era o nosso entendimento. E os meninos trabalhando e outros jovens empregados. Aí junta esse monte de vagabundo, esse monte de facílula do inferno e vem me tirar aqui do meu foco. Não é me tirar, não. Eles me obrigaram a sair da loja lá. Me obrigaram. E tem coisas que eu nem conto para vocês. Entende? Porque igual eu falo, não é meu objetivo aqui ficar prejudicando, ficar expondo as pessoas. Mas se for preciso, eu vou expor, vou falar nome sim, e a minha vontade é de ir lá enfiar a mão na cara. Ah, se eu tô... Eu nem falar aqui, né, povo de Deus? O negócio é que aconteceu comigo, e quando eu conto o testemunho aqui, eu tô chamando a atenção, é de você, mulher. É de você, mulher, para você prestar atenção no que está acontecendo. Porque eu cheguei aqui em Santa Luzia, lerda. Eu pensava assim, ó, eu sou livre, leve e solta. Livre, leve e solta, dentro ali de um casamento, dentro ali, ó, sendo dona de casa, cuidando dos meus filhos, respeitando o meu marido. Agora eu nunca vi tanta vagabundagem, tanto de mulheres quanto de homens. E as mulheres que eu encontrava no supermercado? As mulheres parecia que estavam chefiando uma quadrilha. E, gente, eu não sabendo de nada, e eu aqui, ó, nem aí para elas. Quando eu falo catineia, quando eu falo vagabelas, quando eu falo galega, eu sei do que eu tô falando e sei até quem. Até quem, algumas aí eu posso filmar, eu posso tirar foto e postar aí para vocês, falar o que fez, entendeu? É nesse naipe, essa é a realidade que eu vivi. Eu não estou aqui inventando história para vocês, não. Desde quando que eu ia inventar histórias para vocês? Por tanto tempo. Eu estou gritando aqui. Tem anos que eu estou gritando aqui. Eu estou gritando, falando. E ninguém... O que é isso, povo de Deus? É como eu estou falando, é como aquela mulher de fluxo de sangue. Ela começou procurando ali, ó, deve ser que ela foi lá na vizinha dela lá, que fazia aquelas benzições e falou, tá acontecendo isso, você pode me benzer? Ela começou no menor lá, e aí ela foi subindo o nível. Eu faço a mesma coisa, porque eu tenho um Deus que é por mim. É Ele que vai me capacitar. E como nós lemos aqui, ó, no início do culto aqui, ó, eu li para vocês, ó, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
É nessa fé que eu estou. Eu estou crendo em Deus. Eu estou crendo em Deus, porque se não é Ele por mim, eu não estaria aqui para falar com vocês, para alertar vocês. Alertar vocês. E eles fazem de uma maneira que você nem percebe. Faz de uma maneira ali, ó, que você se sente culpada. Culpada. Eu tenho todo um tutorial para fazer nesse sentido e ensinar vocês como é que eles fazem para você ali no momento que eles estiver te oprimindo, você ficar ali caladinha, porque você é culpada. Culpada é um chute no meio da perna deles, um murro na cara deles. A minha vontade é de fazer isso. É de fazer isso, entendeu? Vocês acham que eu tô assim? Eu tô muito tranquila, muito bem. Eu tô debaixo de uma palavra. Seja pronta para ouvir, tardia para responder e tardia para se irar. Porque a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. É por isso, porque senão eu já tinha quebrado muita cara, tanto de homem quanto de mulher. E o noticiário no jornal ia ser assim, ó: ex-obreira quebra a cara de pastor. Ex-obreira enfia a mão, um ferro na cabeça do marido, porque o marido é uma bicha. Entende? É nesse naipe que eu estou. Porém, eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou me submetendo a Deus. Então, se mexer comigo, está mexendo com a menina dos olhos de Deus, porque eu estou obedecendo uma palavra dele. Senão vocês iam ver o que é uma mulher com raiva. O que é uma mulher com raiva. E vocês erraram, mas erraram tanto aqui, olha. Vocês podiam fazer o que fosse, e fazer o que fosse. Agora mexer com os meus filhos, com as minhas crias. Errou o endereço e errou feio, seus bandos de facílulos, de vagabundos. E povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada. E eu canto sim, essa ouvi que chegou para ficar.